Meu nome é Evan. Tenho 32 anos. Há 3 meses, eu era apenas o rapaz que consertava televisores em um condomínio tranquilo, onde cada um cuidava da sua vida. Então, minha vizinha casada bateu à minha porta com um controle remoto quebrado e um sorriso cauteloso. Eu estava agachado atrás do rack da TV dela, lanterna na mão, quando ela se inclinou e sussurrou: "Você merece um agrado a mais." O cheiro de velas de eucalipto e do perfume dela se misturou com a poeira quente das saídas de ar da TV, e eu soube que ambos estávamos prestes a cruzar uma linha sem volta. Eu morava em um condomínio tranquilo, onde o som viajava em noites calmas e todos sabiam da sua vida antes mesmo de você. Meu nome é Evan, e eu tinha 32 anos, consertando televisores e sistemas de som para quem me pagasse. Eu vivia isolado em um imóvel alugado simples no final da rua Maple Ridge, com minhas ferramentas penduradas precisamente em ganchos e minha vida organizada da forma que a solidão nos ensina a organizar as coisas. Os Whitfields se mudaram para a casa ao lado em uma terça-feira de setembro. Graham dirigia um BMW preto. Margot saiu do carro usando uma calça de linho que provavelmente custava mais do que meu aluguel do mês. A filha deles, Tess, saltou do banco de trás com uma mochila coberta de adesivos de teclas de piano. Observei da minha janela da cozinha enquanto eles analisavam seu novo reino. Graham apontou para as divisas do terreno. Margot tocou o batente da porta como se estivesse abençoando-o. Tess correu direto para o balanço que os antigos proprietários deixaram para trás. Naquela noite, vi as luzes deles acenderem uma a uma. Primeiro a sala, depois a cozinha. Então, o que eu imaginava ser o quarto da Tess lá em cima. Por último, o quarto do casal. A luz ficou acesa até quase meia-noite. Eu vinha observando as luzes neste bairro há 3 anos. O Sr. Donnelly, o viúvo aposentado do outro lado da rua, tinha a luz da varanda em um timer. Lena Park, da Associação de Moradores, enviava mensagens em grupo sobre entregas usando um código, uma piscada para encomendas, duas para mensagens urgentes. Mas eu nunca tinha visto ninguém usar duas piscadas, até as 2 da manhã de uma sexta-feira em outubro. Eu estava na minha pia da cozinha, enxaguando uma caneca de café, quando a luz da varanda de Margot piscou 2 vezes, rápido, deliberado, depois firme novamente. Meu telefone vibrou, número desconhecido. Deixei ir para a caixa postal. Mais tarde, deitado na cama, ouvi a mensagem. Apenas respiração. Então, uma voz suave. Eu. E a ligação caiu. Na manhã seguinte, eu estava na minha pequena área externa regando uma planta que já estava morrendo. A cerca entre nossas propriedades tinha pouco mais de 1 metro de altura. Eu podia ver o quintal deles, onde Tess estava desenhando com giz nas pedras do pátio. "Bom dia", eu chamei. Ela levantou a cabeça e acenou. "Oi, estou desenhando um piano." "Que legal! Você toca?" "Sim. A mamãe diz que estou ficando boa." Margot apareceu na porta de correr segurando uma caneca de café. Ela usava um roupão branco que captava a luz da manhã. Quando me viu, hesitou, então saiu. "Você deve ser nosso vizinho", ela disse. "Eu sou a Margot." "Evan, bem-vindos à vizinhança." Ela sorriu, e era um sorriso cauteloso. "Ensaio. Obrigada. Estamos ainda nos instalando." Sábado à tarde, ela bateu à minha porta. Ela estava nos meus degraus segurando um controle remoto preto e um sorriso educado que não alcançava os olhos. "Me desculpe incomodar, mas nossa TV simplesmente morreu. O Graham está em uma conferência até tarde." E eu pensei, talvez. Ela olhou para a minha van de trabalho na entrada da garagem. "Você se importaria de dar uma olhada?" Peguei minha bolsa de ferramentas e a segui através da divisa entre as propriedades que parecia, de alguma forma, como cruzar para outro mundo. A sala dela cheirava a velas de eucalipto e algo caro que eu não conseguia identificar. Sofá de linho,
fotos de casamento em porta-retratos nas prateleiras embutidas, tudo coordenado em tons de creme e cinza claro. A TV era uma de 65 polegadas montada acima de um rack que provavelmente custava mais do que minha van. Ajoelhei-me atrás dela, removi o painel traseiro e comecei a seguir os fios. As entradas HDMI parecem boas, eu disse. A fonte de alimentação está boa. Quando ela apagou? Esta manhã, bem no meio dos desenhos da Tess. Ela se ajoelhou ao meu lado para segurar um cabo firme. O perfume dela era sutil, floral. As mãos dela eram macias, de um jeito que indicava que ela nunca tinha trocado o óleo do próprio carro ou desentupido um ralo. Você merece um agrado a mais, ela sussurrou. Eu paralisei. Ela percebeu como suou e riu, nervosa. Eu quis dizer chá e não ter que cozinhar o jantar sozinha. Outra pausa. Graham não volta antes das 10. Aceitei o chá. Chá preto em uma caneca de cerâmica que tilintou suavemente contra um porta-copos de mármore. Conversamos sobre a mudança, sobre a Tess começando em uma nova escola, sobre como o silêncio da vizinhança parecia diferente depois do barulho da cidade. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Lena Park. Bem-vindos, Whitfields. Tirei uma foto para o boletim da Associação de Moradores. Anexo estava uma foto da varanda da frente de Margot com minha caixa de ferramentas claramente visível nos degraus. Voltei para a TV e encontrei o problema no menu de configurações. Os controles parentais haviam ativado de alguma forma, bloqueando tudo. Levei 2 minutos para consertar. Isso é estranho, eu disse. Geralmente, eles não ativam sozinhos. Margot ficou em silêncio por um momento, olhando para as mãos. Graham, ele se preocupa com o que a Tess assiste quando ele não está em casa. Ele deve ter configurado e esquecido de me avisar. Mas pela voz dela, percebi que não era a verdade completa. Na verdade, ela disse, tão baixo que quase não ouvi. Acho que entrei em pânico com o silêncio. Não estou acostumada a ficar sozinha numa casa tão grande. Ela me entregou um pedaço de papel dobrado em vez de dinheiro. Obrigada, ela disse, por não me fazer sentir boba. Saí pelo portão lateral. Enquanto caminhava para casa, percebi as persianas do Sr. Donnelly se fechando. Nos meus degraus da frente, desdobrei o papel, em caligrafia cuidadosa. Obrigada pela gentileza. M. Domingo de manhã, Graham apareceu nos degraus da entrada deles enquanto eu carregava equipamentos na minha van. Ele veio com uma caneca de café e um sorriso amigável que de alguma forma parecia um teste. Você deve ser o técnico de áudio e vídeo, ele disse. Eu sou o Graham. Obrigado por ajudar a Margot ontem. Sem problemas. Só um ajuste rápido nas configurações. Ela mencionou que você foi muito minucioso. Ele tomou um gole de café, me estudando. Na verdade, eu estava pensando em melhorar nosso sistema de som. Você estaria interessado em instalar um som surround? Antes que eu pudesse responder, Tess irrompeu pela porta da frente. Papai, podemos comer panquecas? Margot a seguiu, usando jeans e um suéter que a fazia parecer mais jovem. Quando me viu conversando com Graham, algo passou rapidamente pelo rosto dela. Cautela, talvez. Ou medo. Evan estava me falando sobre o som surround, Graham disse. Que bom, Margot respondeu, mas sua voz era cuidadosamente neutra. Eu estava pensando na terça à noite? Graham continuou. Depois que a Tess for dormir, assim podemos realmente testar os níveis. Concordei porque recusar pareceria estranho. Enquanto eu voltava para minha van, Lena Park mandou uma mensagem privada. Você é um salva-vidas por aqui. Terça-feira à noite, cheguei às 7 com uma caixa de alto-falantes e um carrinho com fios. Graham me levou à sala onde ele já havia movido a mobília para criar o que ele chamava de zonas de posicionamento ideal. Fiz algumas pesquisas, ele disse acomodando-se na poltrona com uma cerveja. Configuração 5.1, certo? O posicionamento do subwoofer é crucial.
Enquanto eu calibrava os níveis, ele fazia perguntas que pareciam casuais, mas não eram. Eu morava sozinho? Estava ocupado na maioria das noites? Há quanto tempo eu fazia trabalhos de áudio e vídeo? Tinha família por perto? Margot trouxe canecas de café e sentou na outra ponta do sofá enquanto Tess se aninhava entre as almofadas, assistindo desenhos em um iPad. Quando estendi a mão para pegar o controle remoto para testar a resposta dos graves, os dedos de Margot roçaram nos meus, apenas por um segundo. Mas ambos sentimos, e ambos recuamos. Da varanda do Sr. Donnelly, do outro lado da rua, veio um leve clique, a câmera de segurança dele ajustando o foco. Fingi não notar. Enquanto eu guardava meu equipamento, Graham me acompanhou até a porta. Parece ótimo, ele disse, me dando um tapinha, nas costas um pouco forte demais. Margot mencionou que você foi muito atencioso aos detalhes. Na semana seguinte, uma tempestade chegou. Eu estava jantando quando meu telefone vibrou. Margot. A energia não para de piscar. Estou preocupada que picos de energia danifiquem os novos alto-falantes. Quando cheguei, a chuva castigava o telhado deles e a eletricidade havia acabado completamente. Margot abriu a porta segurando uma vela, o cabelo ligeiramente úmido de um vazamento em algum lugar no andar de cima. Me desculpe, ela disse. Eu provavelmente exagerei. Melhor prevenir do que remediar. Tess estava enroscada no sofá com uma lanterna, lendo um livro. Graham estava no porão verificando o quadro de luz. Margot havia acendido velas por toda a sala, e a luz quente fazia tudo parecer menor, mais íntimo. Posso instalar um filtro de linha quando a energia voltar, eu disse, para garantir que tudo fique seguro. Quando as luzes piscaram e acenderam, Tess comemorou. Graham reapareceu do porão. Crise evitada, ele disse. Obrigado por ter vindo. Enquanto ele me acompanhava até a porta, reiniciei o filtro de linha que havia instalado antes. Tudo estava em ordem, mas quando cheguei ao corredor, Margot estava lá, segurando uma vela que havia queimado quase no fim. Obrigada, ela sussurrou, por ter ficado, por ter garantido que estávamos seguros. Algo na voz dela, gratidão misturada com algo mais profundo, me fez dar um passo à frente. Sem pensar, apenas respondendo à suavidade em seus olhos e à forma como a luz da vela iluminava os cabelos dela. Toquei minha testa na dela, breve, cauteloso, nenhum beijo, mas real o suficiente para que ambos parássemos de respirar. Então, eu recuei, ela apagou a vela. Saí pelo portão lateral, minhas mãos tremendo enquanto eu trancava o portão atrás de mim. Na manhã seguinte, pendurei minhas ferramentas em seus ganchos com precisão extra, organizando tudo 2 vezes. Meu telefone mostrou uma mensagem em grupo da Associação de Moradores de Lena. Festa da vizinhança no sábado, jantar colaborativo e bazar de garagem. Nos 3 dias seguintes, Margot mandou mensagens com pequenos pedidos. Quarta-feira, janela da cozinha emperrada. Quinta-feira, dobradiça da porta da Tess Range. Sexta-feira, capa da tomada solta no quarto de hóspedes. Eu ia durante o dia enquanto Tess estava na escola. O portão lateral estava sempre destrancado. Chá estava sempre esperando. Conversávamos cuidadosamente sobre coisas seguras. O tempo, fofocas da vizinhança, as aulas de piano da Tess. Mas por baixo da conversa cuidadosa havia algo mais. A forma como ela dizia meu nome. Como ela ficava um pouco perto demais ao apontar o problema. Como seus bilhetes de agradecimento estavam se tornando mais longos, mais pessoais. Sexta-feira à tarde, eu estava trocando a capa da tomada quando Lena apareceu com um prato de muffins. Surpresa! Ela gritou pela porta da frente. Eu me abaixei atrás do sofá, puxando minha bolsa de ferramentas comigo. Minha trena escorregou da minha mão e caiu no chão de madeira com um barulho. Oh! Margot disse alto demais.
Deixei o controle cair. Ouvi os saltos de Lena tilintando enquanto ela inspecionava o cômodo. 2 canecas de café, ela disse. Esperando alguém? Só arrumando as coisas de mais cedo. Depois que Lena saiu, Margot e eu sentamos em pontas opostas do sofá, sem falar. Finalmente ela disse: Isso está ficando complicado. É, talvez devêssemos. É, mas nenhum de nós terminou o pensamento. O bazar de garagem de sábado se estendia por todo o condomínio. Montei uma pequena mesa com cabos e adaptadores sobressalentes que eu nunca usava. Graham estava vendendo uma máquina de café expresso que parecia nova em folha. Margot coordenava a barraca de limonada da Tess com a eficiência de alguém acostumado a organizar eventos beneficentes. Lena circulava com o telefone, tirando fotos e fazendo perguntas alegres sobre os itens de todos. O Sr. Donnelly comprou um cabo USB de mim por 50 centavos, inclinou-se e disse baixinho: Às vezes, o limite é a única coisa que nos salva. Eu não tinha certeza do que ele queria dizer, até que Graham apareceu ao lado da minha mesa. Boa participação, ele disse, observando a atividade da vizinhança. Sabe, é bom ter alguém de confiança por perto. Margot mencionou que você tem sido muito prestativo. Ele me deu um tapinha nas costas novamente, mais forte desta vez. Passa aqui na segunda à noite? O subwoofer precisa ser calibrado. Naquela noite, rolando as fotos do boletim da Associação de Moradores de Lena, eu vi uma foto da varanda da frente de Margot do início da semana, minha caixa de ferramentas nos degraus, clara como o dia. Olhei fixamente para a foto, imaginando o ângulo de onde Graham a veria. As perguntas que ele poderia fazer, a forma cautelosa como ele me observava durante nossas conversas. Domingo, escrevi uma mensagem para Margot. Talvez eu devesse pular a segunda. Estou ficando ocupado com outros clientes. Mas antes que eu pudesse enviar, Graham mandou mensagem primeiro. Ansioso por amanhã. Você está muito por aqui ultimamente. Agradeço muito a ajuda. A entrelinha era clara. Segunda-feira à noite, eu estava na minha porta com minha bolsa de ferramentas debatendo. Finalmente, decidi prosseguir, mas apenas pela porta da frente, com Graham presente o tempo todo. Margot atendeu usando um vestido azul que fazia seus olhos parecerem mais escuros. Oi? Ela disse, e havia algo cauteloso em sua voz. Graham apareceu um instante depois. Momento perfeito. Vamos resolver isso. Calibrei rapidamente, narrando cada passo em voz alta para manter a transparência. Ajustei a frequência de crossover, testei o alinhamento de fase, expliquei cada configuração enquanto a alterava. Parece perfeito, Graham disse depois de 5 minutos. Você realmente entende do assunto. Enquanto eu guardava minhas coisas, Margot me entregou uma garrafa de água. Nossos dedos se tocaram brevemente, e ela deslizou um post-it dobrado na minha palma. Lá fora, li-o debaixo de um poste de luz. Sem mais por enquanto. Me desculpe. Segunda-feira à noite, esperei na janela da minha cozinha pela luz da varanda. Ela permaneceu firme. Nenhuma piscada. Terça-feira à noite. A mesma coisa. Quarta-feira, aumentei minhas caminhadas noturnas, contando os passos para evitar olhar diretamente para a casa deles. Mas eu sabia o horário das luzes de cor. Acendia ao anoitecer, apagava às 11. Nunca uma piscada. Quinta-feira à tarde, voltando de um trabalho do outro lado da cidade, encontrei um pequeno saco de papel nos meus degraus da frente. Dentro, um controle remoto universal e um bilhete dobrado na caligrafia cuidadosa de Margot. Eu sinto falta do nosso silêncio. M. Programei o controle remoto naquela noite, adicionando rótulos simples para cada entrada. Sexta-feira, antes do amanhecer, eu o coloquei de volta nos degraus dela com um bilhete meu. Para as noites de filme, não precisa mais de concertos. Ninguém me viu.
A rua estava vazia, exceto pela luz da varanda do Sr. Donnelly e o zumbido distante dos primeiros motoristas na avenida principal. Mas eu sabia que essa rotina silenciosa havia terminado. Eu podia sentir o fim como se sente a mudança do tempo. Algo no ar, alguma mudança na pressão que indicava que tempestades estavam vindo. Eu só não sabia se a tempestade limparia tudo ou derrubaria o que havíamos construído com tanto cuidado nos espaços entre o que era permitido e o que queríamos. Sexta-feira, depois da aula, eu estava carregando cabos na minha van quando ouvi passos correndo. Tess apareceu na divisa da cerca, mochila pulando, olhos brilhando de excitação. Evan, você vem à minha noite de talentos? Vou tocar piano. Antes que eu pudesse responder, Graham apareceu atrás dela, caminhando com aquele ritmo calculado que significava que ele estava ouvindo nossa conversa. Adoraríamos o apoio, ele disse, estendendo a mão para um aperto que durou um instante demais. Sua pegada era firme, testando. Amanhã à noite na escola de ensino fundamental Meadowbrook, 7 da noite. Margot permaneceu atrás deles, na porta, braços cruzados, olhos com um brilho que eu não conseguia ler. Quando nossos olhos se encontraram, ela desviou o olhar. Gostaria, eu disse, porque recusar o convite de uma criança de 9 anos gritaria culpa mais alto do que qualquer outra coisa que eu pudesse fazer. Maravilhoso, Graham disse. Significa muito ter vizinhos que se importam. Naquela noite, circulei a data no meu calendário de parede e sentei-me muito quieto à mesa da cozinha, olhando para minhas mãos. Sábado à noite, dirigi até a escola de ensino fundamental Meadowbrook e estacionei 3 filas atrás da entrada principal. Famílias entravam no prédio carregando flores e câmeras. Reconheci alguns vizinhos, incluindo Lena Park, que acenou e apontou para o telefone como se já estivesse planejando postagens nas redes sociais. O auditório era pequeno, com cadeiras dobráveis dispostas em filas irregulares. Sentei-me 2 filas atrás dos Whitfields, diagonalmente o suficiente para ver sem ser óbvio. Graham tinha o braço em volta dos ombros de Margot. Ela usava um vestido preto e brincos de pérolas, parecendo que pertencia a uma orquestra sinfônica em vez de um show de talentos de escola de ensino fundamental. Tess apareceu em terceiro lugar na fila, usando um vestido azul marinho com meia calça branca. Ela sentou-se ao piano vertical antigo e anunciou: Vou tocar Sonata ao Luar, de Beethoven. Seus pequenos dedos encontraram as teclas e as notas de abertura preencheram o auditório. Lentas, melancólicas, assombrosamente belas para uma criança de 9 anos. Na metade da peça, as luzes piscaram. Um breve pico de energia, comum em prédios antigos. Por talvez 3 segundos, ficamos na escuridão ouvindo as notas do piano flutuarem no ar escuro. Naquela escuridão, senti uma mão roçar nas minhas costas, dedos buscando. A mão de Margot encontrou meu pulso. Apertou-o pelo tempo de uma batida de coração. Seu pulso estava acelerado contra minha pele. As luzes voltaram. Mãos se separaram. Tess terminou sua peça sob aplausos entusiasmados. Graham aplaudiu mais alto que todos. Margot não se virou. Depois do show, fiquei no estacionamento, observando famílias entrarem nos carros com crianças dormindo e biscoitos que sobraram. Os Whitfields passaram sem me reconhecer. Graham carregava Tess, que já estava cochilando no ombro dele. Margot andava um passo atrás, as chaves tilintando suavemente. Dirigi para casa por ruas vazias, meu pulso ainda quente onde ela o havia tocado. Mais tarde naquela noite, fiz minha caminhada habitual pela casa do Sr. Donnelly. Ele estava sentado na varanda, apesar do frio de outubro, com a caneca de café fumegando nas mãos. Boa noite, Evan. Sr. Donnelly. Ele gesticulou para a cadeira ao lado dele. Sente-se 1 minuto. Eu nunca tinha sido convidado para a varanda dele antes. A cadeira era de madeira,
gasta e lisa por anos de conversas noturnas com sua falecida esposa. Você parece um bom rapaz, ele disse depois de um longo silêncio. Quieto, respeitoso, mantém seu gramado impecável. Obrigado. Há coisas que você sobrevive na vida, ele continuou, e coisas que não. O segredo é saber qual é qual antes de se aprofundar demais. Ele tomou um gole de café, observando a casa dos Whitfields do outro lado da rua. Estou escolhendo o limite, eu disse baixinho. Ele assentiu. Então segure-o com as duas mãos. O domingo passou de forma irregular. Lavei roupa, ignorei meu telefone e reorganizei meu barracão de ferramentas 2 vezes. A luz da varanda dos Whitfields permaneceu em seu horário normal. Nenhuma piscada. Segunda-feira à noite, eu estava lavando a louça quando a luz da varanda deles piscou 2 vezes. Deixei o prato que segurava e saí para minha área externa. O ar estava fresco, trazendo o cheiro de folhas secas e da lareira de alguém. Depois de alguns minutos, caminhei até os degraus compartilhados que dividiam nossos jardins da frente. Espaço público, visível para quem quer que estivesse observando. Margot abriu a porta, mas permaneceu no batente, em silhueta contra a luz quente lá dentro. Podemos conversar aqui? Ela perguntou. Claro. Nós estávamos a quase 2 metros de distância, respeitando a distância cuidadosa que os vizinhos mantêm. Atrás dela, eu podia ver a sala onde havíamos compartilhado chá e conversas cuidadosas. A vela de eucalipto estava queimando na mesa de centro. Eu tenho pensado, ela disse, sobre limites, sobre o que é justo para todos. Eu também. Graham é um bom homem, ele trabalha duro, ama a Tess, ele nunca. Ela pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Ele não merece se preocupar com sombras na própria casa. Não, ele não merece. E a Tess precisa de estabilidade, rotina, pais que não estejam distraídos por. Ela gesticulou entre nós sem terminar o pensamento. Ela tem sorte de ter vocês dois. Os olhos de Margot se encheram de lágrimas que ela não deixou cair. O que tivemos foi algo silencioso e verdadeiro. Não me arrependo, mas precisa permanecer silencioso e no passado. Eu sei. Estou me dedicando novamente, ela disse firmemente, ao meu casamento, à rotina da Tess, à vida que construímos antes de eu me mudar para a casa ao lado, antes de eu começar a precisar de consertos que eu mesma poderia ter resolvido. Ficamos em silêncio, respirando o mesmo ar frio, perto o suficiente para tocar, mas sem tocar. Parte de mim queria dar um passo à frente, para enxugar a lágrima do rosto dela, para dizer a ela que o que havíamos encontrado valia a pena lutar. Em vez disso, inclinei-me apenas 1 centímetro, então parei. Assim como naquela noite no corredor, toquei minha testa na dela. Gentil, honesto, um adeus que parecia uma promessa. Então eu recuei sozinho. Obrigado, ela sussurrou, e fechou a porta com o tipo de cuidado que se usa para não acordar alguém que está dormindo. Terça-feira à tarde, passei 1 hora programando um novo controle remoto universal. Rotulei cada botão claramente, adicionei uma macro simples que permitiria a Tess iniciar as noites de filme com um único toque, e testei todas as funções 2 vezes. Coloquei-o em uma pequena caixa com um bilhete. Para as noites de filme, não precisa mais de concertos. Nossa associação de moradores tinha armários da portaria para troca de pacotes entre vizinhos. Usá-los criava um rastro formal de conduta que protegia a todos. Em 1 hora, recebi uma confirmação de retirada no meu telefone. Nada mais. Terça-feira à noite, levei o lixo para fora ao anoitecer e demorei um pouco no degrau da frente. Pela parede compartilhada, eu podia ouvir o som tênue de risadas. Noite de cinema em família. A voz da Tess dizendo: Está funcionando perfeitamente, mamãe. A luz da varanda dos Whitfield acendeu na hora de sempre.
Não era um sinal, só uma luz, firme e acolhedora, projetando um pequeno círculo de segurança no degrau da entrada deles. Fiquei ali tempo suficiente para ver a janela da sala deles piscar com o brilho do filme que tinham escolhido. Tempo suficiente para aceitar que alguns fins são, na verdade, começos. O começo de cumprir uma promessa, de escolher a gentileza em vez do desejo, de amar alguém o bastante para deixá-lo ficar onde pertence. Entrei antes que os créditos rolassem, mas quando olhei pela janela da minha cozinha uma última vez, a luz da varanda deles ainda estava acesa, firme como o farol de um porto. Não era um sinal, não era um convite, era só uma luz, fazendo o que as luzes fazem, marcando o lar para as pessoas que vivem ali, prometendo segurança, aconchego e aquele tipo de amor comum que constrói vidas em vez de quebrá-las. E de alguma forma, aquilo era o suficiente, não o bastante para apagar o desejo, nem a memória da mão dela encontrando a minha no escuro, nem o jeito como ela sussurrara meu nome como um segredo que tinha medo de guardar, mas o bastante para dormir sem culpa, o bastante para acenar para a Tess quando ela brincava no quintal, o bastante para cumprimentar o Graham com a cabeça quando nos cruzávamos na calçada, o bastante para saber que o melhor tipo de amor, às vezes, parece um passo para trás em vez de um passo para frente. Algumas noites, quando o vento estava favorável, eu ouvia música de piano pela parede compartilhada, a Tess praticando escalas, depois passando para peças mais complexas, Chopin, Debussy, às vezes aquela assombrosa sonata ao luar que tocara na noite em que tudo mudou e nada mudou. Eu mantinha minhas ferramentas organizadas e minha vida tranquila. Pegava trabalhos do outro lado da cidade, voltava para uma casa vazia e aprendia a diferença entre solidão e solitude. Solidão era querer algo que você não podia ter. Solitude era aceitar o que você tinha e encontrar paz dentro de seus limites. O inverno chegou cedo naquele ano. A primeira neve caiu numa quinta-feira de novembro, polvilhando nosso pequeno bairro como açúcar de confeiteiro em algo doce e frágil. Observei da janela da minha cozinha enquanto a Tess construía um boneco de neve no quintal deles, o Graham a ajudando a rolar a parte do meio e a Margot aparecendo com um nariz de cenoura e um cachecol velho. Eles pareciam felizes, completos, como uma família que tinha enfrentado uma tempestade e encontrado o caminho de volta para a terra firme. E talvez fosse isso o que mais importava, não os momentos em que nos aproximamos demais, nem o chá que esfriou enquanto conversávamos na sala dela, nem a noite em que a mão dela encontrou a minha na escuridão de um auditório escolar. O que importava era o depois, a escolha que fizemos de dar um passo para trás em vez de para frente, o modo como protegemos algo mais importante do que o que queríamos, protegemos o que eles precisavam. Saí antes dos créditos, mas a luz da varanda permaneceu acesa, e isso era o suficiente, por enquanto.